A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem, ela se encontra no livro de 2 Timóteo, o capítulo 3 e o versículo é 1. Que a santa palavra diz: sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmão, irmã, o apóstolo Paulo, perto da sua morte, ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, alertando sobre a corrupção moral e espiritual que retrataria e identificaria os últimos dias. Será que estamos nos últimos dias? Esses sinais estão visíveis hoje? Ele não fala apenas do fim do mundo, mas do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É um alerta pastoral urgente para discernir os tempos e permanecer firme na fé. Que essa mensagem hoje, irmão, ela possa te fortalecer e permanecer firme na fé para enfrentar os dias difíceis que estamos enfrentando e ainda estão por vir. 2 Timóteo é a última carta de Paulo antes do seu martírio. É uma carta pessoal, pastoral e profundamente emotiva. Ele escreve a Timóteo, um jovem pastor em Éfeso, encorajando-o a permanecer fiel ao Evangelho, mesmo em meio de perseguições e sofrimentos. Paulo estava preso em Roma. A igreja enfrentava as ameaças internas, heresias e falsos mestres, e as externas, perseguições e rejeição à cultura. É um tempo de apostasia crescente, que é o abandono da verdade bíblica e a decadência moral, chamado de tempos trabalhosos. Outras passagens também vão falar desses dias. Isaías 5:20 vai dizer: ai dos que o mal chamam bem e o bem mal. Jeremias 5, do 30 ao 31 vai dizer: coisa espantosa e horrendas se ainda fazendo na terra. Ezequiel 22:26 vai dizer: sacerdotes profanando o santo, escondendo a diferença entre o puro e o impuro. Escrita, irmão, como instrução pastoral, profética, sobre os desafios da liderança e da fé nos tempos finais. E não eram desafios fáceis, não. Estavam reinando o aumento da apostasia, o amor ao dinheiro, rebeldia, egoísmo, orgulho, insensibilidade. Um espírito anticristão que se infiltra até mesmo nas igrejas. Paulo reforça a necessidade do discernimento e a fidelidade, pois a cultura romana estava decadente e hedonista. Hedonista é aquele que busca o prazer como forma de existência. Paganismo influente, perseguições aos cristãos. Desvalorização da verdade absoluta e a exaltação do eu. Muito parecido com o cenário de hoje, né, irmão? Mas muitos acham que evangelizar é coisa do passado, pois estamos vivendo na era do IA. Mas, irmão, o pecado é o mesmo. Só muda a forma da embalagem. A decadência moral de uma nação começa quando o púlpito deixa de pregar contra o pecado. Hoje também está difícil. Corrupção, relativismo, idolatria moderna, carreira, aparência, prazer. Cuidado. Cuidado quando você começa a deixar de congregar aos domingos, porque é o único dia de descanso seu. Pode ser um sinal do reflexo de como o conforto substitui o compromisso com Deus. Porque Mateus 24:12 vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em 1 Timóteo 4:1 vai dizer: nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganosos. Zacarias 7:11 e 12 vai dizer: eles recusaram ouvir, deram as costas rebeldes, endureceram o coração como um diamante. Paulo mostra que a corrupção espiritual e moral é uma característica marcante dos últimos tempos. A igreja não deve se conformar, mas resistir e permanecer fiel à palavra. Vivemos tempos trabalhosos, irmão, decadência moral, culto ao ego. Irmão, deve permanecer firme, fiel e principalmente vigilante. Você que é pai ou mãe deve ensinar a fé em casa. Líderes devem denunciar o erro, cristãos devem viver com temor.
porque Deus conhece o fim desde o começo. Ele alerta e prepara o seu povo, porque sua fidelidade permanece mesmo em tempos difíceis. Jesus nos ensina a levar e buscar santidade no mundo impuro, Jesus. Fortalece a nossa esperança e vigilância. Tira o foco da nossa facilidade e traz para o compromisso, Pai. Jesus nos revela hábitos que refletem o mundanismo, Pai. Disciplina-me na palavra. Firma-nos em uma comunidade bíblica, Pai. Irmão, precisamos orar por discernimento e coragem, irmão. Porque quem não vive o evangelho será engolido pelo mundo. Fé sem firmeza é frágil demais para os últimos dias. Quando o homem está certo com Deus, ele se encontrará em guerra e com circunstâncias ao seu redor. Mas ele tem que estar firme com Deus. O mundo muda, mas a palavra de Deus permanece firme. Se você não deseja que Cristo reine sobre você, então como é que você quer que ele te salve? Porque a maior esperança ao cristianismo não é o ateísmo, mas é o conforto. A maior ameaça ao cristianismo não é o ateísmo, e sim o conforto. A corrupção da natureza humana é tão profunda que apenas a graça de Deus pode transformar o seu coração. Porque lá em Salmos 103:17 vai dizer: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre que os temem. Porque há caminhos que o homem parece direito, mas o fim são caminhos da morte. Está em Provérbios 14:12. O mundo atual, irmão, aplaude aqueles caminhos tortos, mas a verdade de Deus é o único norte seguro. Cristo é firme fundamento em tempos estáveis. Mande essa mensagem, irmão, para aqueles que estão querendo andar por caminhos tortos, está espiritualmente cego. Jesus venceu o mundo e nos chama a segui-lo, mesmo no meio à escuridão. Ele é o nosso modelo de perseverança, a nossa força, a nossa esperança viva, fiel e o que prometeu. Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em tempos trabalhosos, Pai, e dias escuros, te louvamos porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Obrigado por nos alertar, nos exortar e nos preparar. Ajuda-nos, Pai, a discernir os tempos e resistir ao mal e perseverar na verdade. Purifica o nosso coração de todo egoísmo, rebeldia e vaidade. Que possamos viver com temor, esperança e ousadia. Livra-nos, Pai, do espírito da apostasia. Dai-nos um coração firme como o de Daniel, olhos sensíveis como o de Jeremias, palavras fortes como essa de Paulo. Que possamos refletir Cristo em tudo, que os nossos lares, igrejas e testemunhos públicos brilhe a luz do Evangelho. Fortalece as nossas mãos, Pai, guarda os nossos pés, santifica a nossa mente. Senhor, queremos ser fiéis mesmo quando a maioria se desvia. Ensina-nos a amar a Tua palavra, mesmo que o mundo a odeie. Agradeço, Pai, por acordar o meu alimento de hoje, os meus livramentos, que tudo já passei de hoje, Pai. Eu só tenho que te agradecer. E agradeço por sua misericórdia em poder falar mais uma vez da sua palavra, pois eu sou um pecador. Pai, eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Amém. Amém.